Só a gente dando uma repetida rápido para a gente continuar. Nós falamos na última aula sobre as duas primeiras ações, né, em relação ao sacrifício. A primeira ação é quando a pessoa que vai oferecer o sacrifício, ela põe a mão sobre a cabeça do holocausto. E ali ela sente todo o sofrimento do holocausto para que ela possa saber que alguém, ou que o pecado dela está levando a vida de alguém, custa a vida de alguém. Então, esse é o sentido mais literal da pessoa colocar a mão sobre a cabeça do holocausto. A pessoa tem que sentir realmente a dor, tem que sentir o arrependimento, tem que sentir a dor do pecado, para que ela não possa novamente, né, repetir as mesmas atitudes. Vamos orar antes da gente começar. Então, orarmos aqui, guardarmos a nossa vida, selarmos esse tempo aqui, esse local. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor nesse momento, essa sala, esse tempo aqui de estudo, de preparação, que o Senhor venha estar derramando sobre nós a tua graça, que o Senhor possa estar sobre a nossa vida, nos conduzindo em entendimento, o Senhor esteja sobre a nossa vida, nos conduzindo, Pai, em atitudes também, para que nós possamos manifestar o teu poder, manifestar a tua glória, manifestar a ação poderosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que haja o poder de Deus para que vidas possam ser libertas, vidas cativas possam ser liberadas das ações de Satanás, das prisões de Satanás. Nós queremos nos apresentar aqui, Senhor, disponíveis para que o Senhor possa estar nos usando. Nós nos apresentamos diante do Senhor disponíveis, Senhor, para que o Senhor possa usar a nossa vida, usar os dons que o Senhor nos deu, usar as nossas mãos, pés, boca, para manifestar a tua glória, Senhor. Por isso nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo, nós precisamos da unção do Espírito Santo, nós precisamos dos dons espirituais para que o Senhor possa nos conduzir dentro do propósito que o Senhor tem na nossa vida. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, que nós possamos crescer juntos na tua palavra, que nós possamos entender profundamente, Senhor, as tuas instruções para nós nesses últimos dias, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. A Ana Xavier. Vamos lá. Então, a primeira ação é essa, se colocar a mão sobre a cabeça do holocausto, e ele ser sacrificado, né? A segunda ação que a gente viu era o couro ser tirado do sacrifício, né? O couro representa a parte externa que cobre o animal. Da mesma forma, o primeiro tratamento de Deus conosco é semelhante a isso, né? Ele vai trabalhando conosco na nossa vida, iniciando na superficialidade nossa, e aos poucos o Espírito Santo ele vai penetrando no nosso interior, aos poucos o Espírito Santo vai trabalhando mais profundo da nossa vida, à medida que a gente vai cedendo. Depois, no versículo 8, capítulo 1, versículo 8, diz assim: também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocaram em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, né? Mostra bem claro aqui
que a cabeça ela foi separada do restante do corpo. E isso a gente viu como o entendimento de que não é mais a nossa mente, não é mais o nosso jeito de pensar, não é mais as nossas, o nosso entendimento, não é mais aquilo que entendemos como direção nossa, específica, exclusiva, nossa, mas a mente do Senhor implantada em nós, um novo pensamento, um novo entendimento, uma nova postura para enxergar o mundo, uma nova postura para enxergar as pessoas, isso tudo relacionado à nossa mente. Ah, nessa parte, quando o Senhor, especificamente, ele fala sobre a cabeça do holocausto que precisa ser removida. Então, a mente do Senhor aí já nos comanda. E arrancar a cabeça significa também realmente a morte do eu, né? A morte daquilo que nos dirige, daquilo que nos comanda, daquilo que nos ordena. Então, já não é mais a nossa direção, já é a direção do Senhor na nossa vida. Romanos, eu li Romanos 12. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também fala sobre o ataque de Satanás na nossa mente. Se a gente já não tem a nossa mente, não tem como ele nos atingir nos nossos, mentalmente, né, na nossa mente, porque a nossa mente já não funciona mais, a nossa mente já não está digamos assim, no comando já a mente do Senhor. Então a gente já a nossa estrutura de reação já é diferente. A gente já não reage mais como a gente reagia antes. Sempre Satanás ele vai estar lançando um ataque contra nós, em primeiro lugar na nossa mente, para que através desse ataque a gente possa reagir conforme aquilo que é próprio nosso. Mas como a nossa mente já não é mais a mesma, nós temos a mente de Jesus agora, a gente já não reage como reagia antes. A gente reage de forma diferente. Já não é mais os meus desejos, já não é mais a minha vontade, já não é mais do mesmo jeito, é do jeito dele. É ele que está comandando. Então, essa reação não vai ser de acordo com aquilo que a gente fazia anteriormente, mas vai ser de acordo com a mente de Cristo. É Cristo que vai reagir àquele ataque de Satanás na nossa mente. E as reações de Cristo geralmente são muito diferentes das nossas, né? A nossa, quando nós somos atingidos ou atacados, ou quando a gente é afrontado, a nossa reação é uma, a reação de Cristo para o mesmo ataque, com certeza vai ser bem diferente da nossa. Mas, como agora quem comanda a mente da Michele é Jesus, então a Michele já não reage mais como reagia antigamente, né? Nem a Lucirene, nem a Carmen, mudou, né? Então, a gente começa a ter uma reação diferente. E nessa reação diferente, não tem mais como Satanás nos atingir. Ele não pode mais ah, nos prender dentro das armadilhas dele, porque ele esperava que eu reagisse, ele esperava que a Lucirene ou a Tati reagisse de um jeito, só que já não reage mais. A gente não tem já a ação violenta que a gente tinha antes. A gente já não discute, a gente já não parte para cima, a gente já não faz aquelas coisas que a gente fazia antes, diante de uma situação de traição, talvez, ou de alguma afronta, ou de algo que a gente sofre
no transcorrer da nossa vida. As nossas reações agora são outras. E nessas reações diferentes, o inimigo perde totalmente a possibilidade de nos prender. E aí o Senhor vai trabalhando nesse processo. Bom, vamos passar aqui a 1 Timóteo de 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 a 11. Eu queria ler 1 Timóteo 1, 3 a 11. Diz assim: todo mundo está acompanhando? Ok. 1 Timóteo 1, 3 a 11. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestar de certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas ou genealogias sem fim, que antes promovem discussões e que o serviço de Deus afeta. Ora, o intuito da presente demonstração visa o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacividade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousada asseversões. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irrelevantes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para todo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. Bom, aqui, essa carta a Timóteo, a gente sabe que é uma das últimas cartas de Paulo, e aqui ele é bem claro quando ele fala acerca de que nós devemos ter um entendimento correto, nós devemos ter uma consciência boa. Em algumas traduções falam uma boa consciência ou uma consciência pura, para que a gente possa compreender realmente a doutrina de Jesus e não só absorver os ensinamentos como uma lei e viver daqueles ensinamentos simplesmente como uma religião. A Bíblia, ela não trata de religião. A Bíblia, ela trata da conversão genuína do homem, da transformação de vida. Ela não promulga ou ela não prega uma religião. Ela prega a morte do eu e o estabelecimento do governo de Cristo na nossa vida. É isso que a palavra prega. É isso que a palavra do Senhor ela age, né? É nesse sentido. A Bíblia não foi escrita para se estabelecer uma religião. A Bíblia ela foi escrita para uma transformação genuína da natureza humana, a natureza de Cristo. Então, por isso que nós escolhemos o livro de Levítico para a gente trabalhar isso, porque não existe sentido a gente ter a Bíblia simplesmente para nos ocupar com a religião. A religião existe em várias, inúmeras aí, e a Bíblia ela não trata disso. A Bíblia trata de estabelecer na natureza do homem uma outra natureza. Ela quer tirar essa natureza corrompida, ela quer tirar a ação da palavra de Deus, é para remover essa natureza corrompida, cheia de
de falhas, cheia de coisas ruins, e estabelecer uma outra natureza dentro de nós. Na verdade, ela quer trazer de volta aquilo que era propriamente nosso, porque naturalmente nós não éramos assim. A nossa mente era a mente de Jesus. No início, era, era isso, né? A criação, Adão e Eva, era a personificação da pessoa de Jesus, era a personificação da Trindade. Imagina você se não tivesse acontecido o pecado lá no Jardim do Éden, como seria a natureza hoje? Como seríamos nós, né? Como seria os filhos de Adão e Eva se eles não tivessem perdido a glória de Deus? Seria uma geração totalmente diferente dessa nossa, uma geração totalmente santa. Eram homens e mulheres cheios do poder de Deus. Não haveria, de forma nenhuma, nada aquilo que a gente hoje está passando aqui. Essa preocupação, essas dores, essas lutas, ah, as guerras terríveis interiores que a gente enfrenta, não haveria nada disso. Então, a Bíblia ela quer trazer de volta essa natureza, a natureza original de Cristo na nossa vida. Não é uma religião. Não é para você trazer uma pessoa, digamos assim, do catolicismo para a religião evangélica. Não tem nada a ver a Bíblia em relação a isso. A Bíblia quer restaurar a nossa comunhão com o Criador e assim renovar a nossa mente e renovar o nosso coração. É só isso que ela quer fazer, né? Essa é a intenção da palavra. Bom, vamos prosseguir. No versículo 9 de Levítico, capítulo 1, versículo 9, o Senhor diz assim: porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Só vou repetir isso aí. Marque essa palavra entranhas e pernas, tá? Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Bom, as entranhas ou fressuras, né, como é chamado também, são as vísceras do abdômen e do tórax. Se o redenho era queimado diretamente, as entranhas precisavam ser lavadas com água. O redenho era queimado, mas as entranhas eram lavadas com água. As entranhas simbolizam os vínculos hereditários. O significado das entranhas são os vínculos hereditários que nós temos com os nossos antepassados. Bom, precisamos conhecer a raiz, a origem de certos sentimentos na nossa vida, certas atitudes também que ditam o nosso comportamento. A gente precisa ter ou buscar em Deus, através da intercessão, através da oração, porque, de certa forma, a gente tem algumas reações. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um comportamento. Eu me lembro quando a gente foi ministrar numa moça, ela tinha mais ou menos era uma jovem, ela tinha uns 15 a 16 anos. E essa jovem, ela tinha uma certa fobia de entrar no banheiro para tomar banho. Com muita luta, ela tomava banho só, geralmente ela tomava banho. A mãe dela nos falava com a porta aberta. Ela tinha uma certa fobia.
e se pensar que era fobia de lugares apertados, né? Tipo um banheiro, uma coisa fechada, então ela abria a porta. Mas, na verdade, depois de um tempo de ministração, a gente foi descobrir que a fobia dela era por água, não era só pela questão do banheiro apertado, não, mas envolvia a água também. E durante esse tempo de ministração, a gente trabalhou com essa família, eu acho que umas 2 semanas, quase todo dia indo lá, orando com eles, ministrando, orando, buscando ao Senhor uma raiz para aquela questão, porque isso incomodava muito ela. Ela não podia viajar, ficava desconfortável quando ia para casa de alguém, porque na hora de tomar banho ela tinha dificuldade. Então era muito ruim para ela, e ela sofria muito com isso. E durante um tempo oramos pela vida dela, ministramos sobre a vida dela, e um momento, ah, em um momento de oração, de intercessão, o Espírito Santo trouxe para a mãe dessa moça um dia onde ela era bebê e essa mãe estava dando banho nela e colocou o bebê aqui no braço, né? Pequenininha, colocou no braço aqui e começou a jogar água nas costinhas do bebê. Só que estava conversando com alguém e ela se distraiu e o bebê afogou. O bebê ficou com a cabeça dentro da banheira e ela não percebeu. E ela continuou conversando com a pessoa e jogando água nas costas do bebê, mas distraído, não percebeu. Quando ela percebeu, o bebê já estava sufocando. Então ela tirou rápido da banheira e foi aquela loucura e para tirar a água do narizinho, do pulmão do bebê. E só que isso passou e ela não lembrava mais disso. E durante essas 2 semanas de ministração, a gente orando, buscando no Senhor qual a raiz desse medo, desse comportamento, o Senhor trouxe essa lembrança para a mãe. A mãe já tinha esquecido. E ali naquele momento nós oramos ao Senhor, o Espírito Santo foi ministrando ali e houve um tempo de intercessão muito forte para quebrar essa ação, né, de medo que veio ali naquele momento. E essa jovem ela foi liberta, ela foi curada, né, desse medo e através dessa ministração do Espírito Santo. E depois ela não teve mais problema, ela já conseguia tomar banho só, mais tranquilidades. Aos poucos ela foi adquirindo confiança, ela já não tinha mais problema de tomar banho com a porta fechada, e o Espírito Santo foi trabalhando na vida dela até que ela, digamos assim, dentro desse problema que ela tinha, desapareceu e ela não tinha mais problema. E Deus curou, restaurou o emocional dela e ela continuou vivendo a vida dela normal. E isso afetava muito a vida dessa moça, né? Depressão, muitas coisas acarretavam sobre a vida dela por causa dessa dificuldade que ela tinha de tomar banho só. Então é muito importante a gente, às vezes, um comportamento que a gente tenha que realmente incomoda, que sai do, digamos assim, do padrão normal ou da normalidade, a gente parar para buscar do Espírito Santo se há alguma raiz ali de algum trauma, de alguma coisa que aconteceu, para que o Espírito Santo possa vir, possa ministrar uma cura, uma libertação. Então, as entranhas falam disso, tá? Fala desses vínculos hereditários que temos. E aí a gente precisa conhecer essas raízes desses comportamentos para que o Espírito Santo, através desse conhecimento, possa estar indo e ministrando na nossa vida. Os espíritos demoníacos de rejeição, de medo, de ações dentro da mente, eles
Eles usam muito a questão desses sentimentos que são trazidos de uma raiz hereditária, porque é muito difícil de mapear, não é fácil você descobrir a raiz hereditária de um comportamento errado, só através da revelação do Espírito Santo mesmo. É muito complicado. A psicologia tem um limite, a psiquiatria tem um limite, mas o Espírito Santo não tem limite para trazer à luz alguma coisa que possa estar prendendo alguém em algum comportamento vindo de um problema hereditário, né? De vínculos hereditários. E quando a palavra fala sobre as entranhas, né, que precisava ser lavado com água, a palavra está dizendo justamente isso. O nosso interior, aquilo que é mais profundo em nós, que fica ali escondido, que ninguém consegue ver. A água simboliza a palavra de Deus. Então, é através da ministração da palavra, através da ação do Espírito Santo, que há uma libertação e uma cura. Não tem outra forma de se tratar problemas emocionais de vínculos hereditários de outra forma que não seja através da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz cura e libertação para nós. E o Espírito Santo, ele vai trazer tudo o que está oculto. Não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Então, não tem como, diante da presença do Espírito Santo, ficar alguma coisa oculta, né, dessas questões dos vínculos hereditários. Esses vínculos hereditários são raízes tão profundas que ah, a própria pessoa não consegue entender. Ela não consegue acessar a origem disso daí. Só o trabalhar especificamente do Espírito Santo. Ah, alguns cuidados que a gente precisa ter em relação a essas ações demoníacas que usam esses vínculos hereditários. As primeiras ações que nós precisamos ter. Manter uma vida de oração. Manter uma vida de oração. Esse cuidado esse cuidado diário, né, de termos uma vida de oração, vai facilitar muito a ação do Espírito Santo de trabalhar em nós. Sabe aquela ferida que às vezes precisa ser untada com óleo para ser curada e vai ministrando o remédio aos pouquinhos, ao pouquinho, até aquela ferida ser tá totalmente cicatrizada? Essa é a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele age através da palavra de Deus, ele não age fora da palavra. Então, como se ministra uma libertação e uma cura na vida de alguém? Se ministra através da palavra de Deus. O Espírito Santo só vai agir na vida dessa pessoa quando se ministra a palavra. Ele não age de acordo com o meu comando. Não é o meu comando que vai fazer com que o Espírito Santo haja na vida daquela pessoa, liberte ou traga cura emocional para a vida daquela pessoa. A gente precisa entender que as nossas orações, o Espírito Santo não obedece aos meus comandos. Os anjos do Senhor não obedecem ao meu comando. Não é por eu insistir que ele tem que fazer alguma coisa, não é por eu me comover com a situação que ele vai fazer, nem os anjos do Senhor vão fazer, não é pelo a minha, o meu emocional na oração. Às vezes a gente emprega as nossas emoções na oração e a gente chora e lamenta e até tenta explicar para Deus o problema da pessoa. Deus não precisa saber o problema, ele já sabe. Eu não preciso convencer Deus de que aquela pessoa precisa de libertação. Através
de uma ministração, através de uma oração. Eu não preciso desse tipo de intercessão, eu não preciso dessa ação. O que eu preciso é usar a palavra para que o Espírito Santo possa se mover. Por isso que é importante o estudo da palavra, por isso que é importante a gente se debruçar diante da Bíblia e ir estudando a palavra, entendendo que a Bíblia é um livro que foi escrito para agir na nossa vida. Hoje pela manhã, na leitura da palavra, eu estava falando sobre isso. Às vezes a gente pega a Bíblia e vai ler a Bíblia como se fosse um livro que foi escrito simplesmente para agir no mundo espiritual. A Bíblia, ela não foi escrita só para agir no mundo espiritual. Ela foi escrita para agir aqui. A palavra de Deus, ela foi lançada pelo Senhor para que ela possa agir no nosso meio e no mundo espiritual também, lógico. Mas eu preciso entender que a Bíblia aqui, esses ensinamentos, tudo que está aqui dentro desse livro aqui, são ensinamentos práticos diários. É como se eu pegasse uma ferramenta, a Bíblia, como se eu pegasse, utilizasse a palavra de Deus como uma ferramenta para eu construir uma casa, para eu reformar uma casa, quebrar uma parede, construir outra parede. Eu preciso utilizar a Bíblia, os ensinos da palavra, para aplicar na vida das pessoas e na minha vida. Eu não posso, eu não devo entender a Bíblia simplesmente como um instrumento espiritual que vai agir nas regiões celestiais. Ela vai agir nas regiões celestiais, mas ela também foi escrita e foi estabelecida por Deus para agir na nossa vida. Todos os ensinamentos dela é prático. Todo o ensinamento da Bíblia é prático. Está claro isso, gente? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Mari Ribeiro. Está claro isso aqui? Porque às vezes a gente está falando, mas talvez a gente não esteja conseguindo passar a ideia, né? De que a Bíblia não é um livro só espiritual. Ela é um manual prático de nossas ações, né? De pegar algo aqui e dizer, eu vou utilizar isso daqui na minha vida. Eu vou utilizar isso daqui na vida da Carmen. Eu vou utilizar isso daqui na vida da Cíntia. E aí eu pegar aquele ensinamento e a Cíntia usar aquele ensinamento na vida dela. Praticar aquele ensinamento. Isso vai trazer cura e libertação. Mas enquanto nós ficarmos no nosso sentimentalismo, enquanto a gente ficar simplesmente achando que a Bíblia é um instrumento espiritual só, a gente não vai usar todo o potencial que a palavra de Deus tem. Além dela ser um instrumento espiritual, ela é um instrumento direcionado para nós, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Se você está com um problema financeiro, a Bíblia tem a solução. A Bíblia tem, digamos assim, o instrumento exato para trabalhar naquela situação e trazer a libertação, trazer a solução daquele problema. Se tem um problema de relacionamento entre um pai e um filho, a Bíblia tem o instrumento exato, a ferramenta exata para se trabalhar naquela situação. E o Espírito Santo, ele vai trazendo essas palavras para você. Enquanto você se dispõe a ministrar, enquanto você se dispõe a estar ali para ajudar as pessoas, na dependência do Espírito Santo, ele vai trazendo as palavras. Ele vai trazendo a instrução, ele vai trazendo a direção. E aí você vai aplicando essa direção na vida das pessoas. Então, a ação do Espírito Santo na palavra é isso. Então, a primeira coisa, vida de oração, para que o Espírito Santo possa se manifestar dessa forma como eu estou falando. Segunda coisa, uma vida totalmente na dependência do Senhor. Não se baseie nos seus conhecimentos. Não se baseie nos seus conhecimentos. Esteja sempre dependendo
do Senhor. Dos nossos maiores erros é achar que por a gente saber tanto a Bíblia, por a gente já ter feito tantos cursos, ou por a gente já ter prática na libertação e na cura interior, que se eu for chamado no momento para ministrar na vida de alguém, nossa, vai ser jóia, eu já vou conseguir, vai ser rapidão, né? Eu já tenho experiência, já tenho prática. A gente não pode basear nas nossas experiências. A gente não pode basear o nosso ministério na prática que a gente tem. Eu trabalho com cura interior com tantos anos, então vai ser moleza, a gente vai lá e vai ser legal. A dependência em cada ministração, em cada ação, é do Espírito Santo. Eu não posso chegar para ministrar na vida de uma pessoa já com não, eu conheço, eu sei, eu já ministrei nessa área, eu já ministrei nesse tipo de possessão, eu sei quem está agindo, é assim, 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 então vamos fazer isso porque vai dar certo. Não funciona desse jeito. Cada ministração, cada vez que você vai fazer uma visita para alguém, cada vez que você vai ministrar na vida de alguém, vá totalmente na dependência do Espírito Santo. Por isso que eu não gosto de usar manual para fazer libertação nem cura em ninguém. Chegou e orando, o Espírito Santo vai revelando. O Espírito Santo vai trazendo a palavra, né? O Espírito Santo vai ministrando, o Espírito Santo vai ordenando ali como vai fazer. Cada ministração é uma coisa diferente. Não, não tem como a gente fazer um manual prático de libertação. Não tem como se ter um manual prático de cura interior. Não tem. Porque o Espírito Santo vai agir na vida das pessoas de forma aleatória e independente. Independente de que fulano tem um problema na área sexual, outro fulano tem um problema na área sexual, então vamos juntar todo mundo e fazer a administração só e pronto. Não é assim. Existe uma individualidade de cada pessoa. Então, a gente precisa entender isso. E o Espírito Santo vai agir da forma que ele quer, do jeito que ele quer, porque cada pessoa é diferente. Por mais que aquele grupo esteja passando por uma mesma situação, mas cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um universo, cada pessoa tem uma história. Mas está todo mundo, é da mesma família, a gente vai unir todo mundo para morar. Não tem problema de você fazer isso. Mas se você for tratar das pessoas, você pode até ter um momento com eles de oração conjunto. Mas se for ministrar na vida a libertação ou cura, não tem como fazer um grupal. Não dá. A gente já tentou e o efeito é muito pouco, porque não tem como. Tem que se fazer individualmente. Jesus, quando ele ia ministrar na vida das pessoas, eu não lembro na palavra, talvez tenha, eu não estou lembrado, que Jesus fez alguma ministração em conjunto. Eu não estou lembrado. Se tiver, vocês me lembram. Mas eu não estou lembrado que Jesus juntou todo mundo assim, vamos expulsar demônio de todo mundo aqui, junta a galera toda. Expulsa, sai agora em nome de Jesus, um por um, esse negócio assim. Eu não lembro disso. O que eu lembro é Jesus saindo lá de Cafarnaum, vindo até aqui na Jordânia e ministrando na vida de dois homens. Depois ele foi encontrar com uma mulher que estava possessa. Depois ele foi encontrar com uma mulher que tinha um problema sério de relacionamento. E foi levar cura para aquela mulher. Então, assim, na minha cabeça hoje, eu não lembro se houve uma ministração dessa de libertação, cura, no ministério de Jesus. Ele poderia ter feito? Poderia, com certeza, né? Mas eu não estou lembrado. Então, assim, geralmente, a gente se utiliza de uma ministração individual, geralmente, né? Então, pode haver um momento
onde você vai reunir um grupo, você vai orar por aquele grupo, você vai ministrar sobre a vida deles. Mas quando for fazer o trabalho de libertação e cura, tem que ser feito, no meu entendimento, ah, eu prefiro fazer individual. É mais trabalhoso, é mais complicado, mas pelo menos a chance, a possibilidade de ter um sucesso naquela administração é maior, tá? A Tati fez uma pergunta, pastor, ter sonhos frequentes expulsando demônios pode ser algo que o Senhor quer falar? O trauma, o pavor noturno, ou preciso passar por uma libertação? Tati, me lembra de eu responder essa tua pergunta no finalzinho, tá bom? Só me lembra, quando eu tiver fazendo, gente, vamos terminar e você, pastor, a minha pergunta. Ok? Então, entranhas, lavar com água, é se aprofundar. Bíblia, oração, para trazer luz naquilo que está lá oculto. E é isso que o Senhor quer fazer conosco também, porque nós somos essa pessoa aqui. Existem coisas que ainda são obscuras na nossa vida. Existem atitudes nossas que a gente não sabe por que a gente tem. E aí, é entrar na presença de Deus com a palavra do Senhor para buscar essa direção, essa palavra de cura para a nossa vida. Ah, eu queria ter uma outra parte aqui, a água. A água, nesse contexto, né, simboliza a palavra e o Espírito. É uma linguagem sobrenatural do Espírito Santo e é uma ação sobrenatural dele, as águas do Senhor. A Bíblia ela fala muito sobre água, né? Fala muito sobre as águas do Senhor. Ah, Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, Efésios 5, 5, 27. Versículo 26, eu vou ler o 26 só, tá? Para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra de Deus, tá? Efésios 5, 26. Purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, a palavra de Deus, a água, a água simboliza a palavra de Deus. O versículo 8 cita as entranhas, raízes que devem ser lavadas com a palavra. É muito claro isso para nós, quando fala que as nossas entranhas devem ser lavadas com a palavra de Deus. Só a palavra, só essa lavagem com a palavra de Deus é que vai poder trazer cura, trazer libertação. Não adianta a gente tentar mudar o nosso jeito pela nossa própria força. Só a palavra de Deus. E aí é entrar na palavra. Não é o estudo da palavra só, não é o entendimento da palavra, mas compreender espiritualmente a palavra de Deus e implantar ela dentro do nosso coração. Repetidamente. Repetidamente. Para que ela possa ter o efeito. Ah, as pernas. As pernas são membros locomotores do corpo humano e elas devem ser lavadas e purificadas também
com a palavra, com a água para o sacrifício. Há necessidade de serem lavadas por causa da contaminação adquirida durante a nossa caminhada na terra. Segundo as ordenanças daquela época, ao sacrificar os animais, não se podia quebrar as pernas. Não se podia quebrar as pernas. Esses animais tipificavam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Calvário, e seus ossos igualmente não foram quebrados, para diminuir o sofrimento dos condenados. Os soldados romanos quebravam as pernas para acelerar a morte. O Senhor Jesus andou somente em caminhos retos de obediência ao Pai. Deus estabeleceu um único caminho para se chegar até Ele. E respondeu Jesus, em João 14:6, diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus, Ele é o único caminho para a salvação, que conduz o pecador de volta ao Pai, e não há outra religião ou meio de se achegar ao Pai, a Deus. O Senhor não disse vai, mas sim vem. É a única verdade. Ele é a palavra que se tornou carne e viveu entre nós. É a única pessoa que pode dar a vida verdadeira e plena e eterna. Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final é um caminho de morte. Efésios 14:12. Então, quando no sacrifício fala que as pernas devem ser lavadas com água, está dizendo o seguinte: o que deve, os caminhos que você deve andar são caminhos da palavra. Nós não podemos andar fora da palavra. Andar não só espiritualmente falando, mas no nosso dia a dia. O nosso caminhar, ele precisa ser reto. O caminho do Senhor foi reto. O nosso caminhar precisa ser reto também. Mas para eu caminhar reto, a palavra de Deus precisa estar sendo ministrada na minha vida. Quantos caminhos errados a gente não já andou? Quantos caminhos errados nós não já trilhamos? Quantos? Quantos caminhos nós não andamos por aí? Mas por que a gente fez isso? Porque não tínhamos o conhecimento da palavra. Não tínhamos o conhecimento da verdade. A palavra de Deus não foi ministrada nas nossas pernas. As nossas pernas não foram lavadas com a água. Mas agora o Senhor quer lavar as nossas pernas com a água. Quer trazer a pureza no nosso caminhar. Quer trazer a limpeza no nosso caminhar. É isso que significa essa ação de lavar as pernas do sacrifício com água, antes de ser colocado para ser queimada. O caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. 2 Samuel 22:31. Todo o holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Levítico 1:13. Levítico 1:13. A salvação é de graça. Porém, seguir a Cristo nos custa tudo que nós temos. A salvação era de graça, mas seguir a Jesus custa tudo o que a gente tem. Esse é o verdadeiro holocausto. É quando a gente entrega tudo para Ele. Principalmente os nossos direitos. Principalmente os nossos direitos. O direito de reclamar, o direito de exigir, o direito de xingar o outro, o direito de bater no outro, o direito de revidar.
O direito de pagar com a mesma moeda, porque eu tenho direito, porque é justo, porque fez comigo, eu preciso me vingar. A gente, o preço de seguir a Jesus é esse. A salvação é grátis, mas existe um preço que eu preciso pagar, que é agora eu não viver mais. Cristo se manifestar através da minha vida. O Senhor se manifestar através de mim. E é caro esse preço. A nossa carne, ela grita demais, né? Porque ela sempre vai querer a frente, ela sempre vai querer assumir o controle, ela sempre vai querer fazer a vontade dela do jeito dela. E aí eu preciso me calar e deixar que ela assuma. Isso não é fácil. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2 fala da oferta de manjares. A oferta de manjares é uma oferta de homenagem, de consagração dos bens materiais. E significava uma promessa de leal obediência a Deus. Os manjares eram feitos com vegetais preparados de várias formas. Às vezes era cozido, demorava mais. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá o incenso. São três coisas: flor de farinha, azeite e incenso. A flor de farinha, o que é que ela significa? É a parte mais fina e a melhor parte da farinha. É a parte mais cara, é o que dá mais trabalho de preparar. Se torna mais a melhor parte da farinha. Deus quer que ofereçamos o melhor de nós, o nosso tempo, os bens e tudo que nos é mais precioso. Você separou o dízimo do seu tempo para o Senhor? O que foi que hoje nós entregamos de melhor para Deus? Ou nós não oferecemos nada para Ele hoje? Uma atitude de gratidão nós oferecemos ao Senhor? A farinha era usada para fazer o pão que simbolizava o alimento. O alimento, o pão ah, que simbolizava o alimento, fala de comunhão, fala de unidade, fala de louvor e práticas do bem e de mútua cooperação. Até hoje, em Israel, quando se vai fazer o pão do Shabat, geralmente as famílias se reúnem para fazer o pão. Tradicionalmente, é uma festa, né? As famílias se reúnem, a sogra, a nora, e aí vão todos para a cozinha, e ali uma prepara a massa, a outra vai preparando, e eles se juntam. A gente teve na casa do pastor Jonathan, no Shabat, e a gente participou. E cada um faz o seu pão, né? Lógico que hoje tem para vender, mas é tradição as famílias se reunirem e fazer o pão. Naquele dia, as famílias vêm para almoçar junto, então se espera as pessoas chegarem e ali se faz o pão. E ali é um momento de comunhão, e vai conversar, e vai rir, e vai cantar enquanto se faz aquele pão. E é uma cerimônia, se torna uma grande festa aquilo ali. Então, o pão fala de unidade, fala de comunhão, fala de louvor, fala de práticas do bem e fala de mútua cooperação. Tá? Isso é o que simboliza a farinha que faz o pão. O azeite, óleo, símbolo do Espírito Santo e da unção. Há diversas unções de profecia, de intercessão, de cura, de libertação, de adoração, e aí vai. Temos a unção do Espírito Santo, porém é necessário fluirmos para beneficiar outras pessoas. A unção
ela quebra o jugo. A unção, ela quebra o jugo. Nós temos quantas pessoas hoje aqui? 19 pessoas. Cada uma de vocês tem uma unção específica de Deus, de acordo com a personalidade, de acordo com o temperamento, de acordo com o propósito específico de Deus. Mas Deus separou uma unção específica para cada um de vocês. Uma tarefa que eu vou dar para vocês: busquem no Espírito Santo qual a unção específica de vocês. É a graça, é o amor, é a compaixão. O que é que o Senhor flui através da tua vida? Qual é o fluir de Deus na tua vida? Pode ser que você tenha mais de uma manifestação ou unção do Espírito Santo sobre você, isso é normal. Mas existe uma que é característica do Espírito Santo na sua vida. É o cuidado, é a proteção. O que é que o Espírito Santo flui na tua vida? Tem pessoas que têm essa unção de cuidado e de proteção. Ela se coloca, ela se entrega por outra pessoa. Ela se põe na brecha com muita facilidade por outra pessoa. Ela compra a briga de todo mundo. Apanha igual o condenado, mas está ali. Né? Ela tem prazer nisso. É o que as pessoas chamam, como é que as pessoas, linguagem de amor. As pessoas usam, a linguagem de amor é o servir. Tem pessoas que amam servir, né? Que quando chega na casa, aí vai preparar um bolo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso que as pessoas chamam de linguagem de amor é uma unção específica do Espírito Santo na vida das pessoas. E essa unção, que é, digamos assim, comum, essa unção, ela quebra o jugo. É através dessa manifestação do Espírito Santo que, para muitas pessoas, ah, elas não entendem que isso é uma unção, acham que é um jeito. Não, é porque fulano é assim mesmo, ele gosta de servir. Não é que ele gosta de servir, o Espírito Santo ministrou aquilo na vida dele. Existem pessoas que gostam de presentear. É uma unção, Andréa. É uma unção que o Espírito Santo tem na vida dessa pessoa. Existem outras pessoas que gostam de servir. Ah, não importa, não, eu vou sair da minha casa, eu vou te buscar aí, não se preocupa, eu vou levar você na rodoviária, pode deixar que eu faço isso para você, está precisando de alguma coisa, eu vou ali, vou comprar. Existem pessoas que têm essa unção. Tem outras pessoas que têm a unção da hospitalidade, que já não são tão de correr para fazer as coisas, o serviço, mas são pessoas que, quando você chega em sua casa, meu Deus do céu, olha, nossa, senta aqui e tal, o que que você está precisando? É diferente. Isso é uma unção. Existem muitas, mas muitas unções do Espírito Santo. Qual é a sua unção? Essas unções, além de quebrar o jugo que pesa sobre nós, quebra o jugo sobre a vida das pessoas também. Lembrando que unção não é só espiritual, tá? A unção não existem só unções espirituais. Por exemplo, discernimento do espírito é uma unção, um dom, é uma unção. A interpretação de línguas é um dom, é uma unção que Deus deu para a pessoa. Existe as unções espirituais, os dons espirituais, mas existem as unções físicas também, como essas que eu falei para você. A misericórdia, a manifestação do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo, é uma unção. Unção é aquilo que flui através do Espírito de Deus. Isso é unção.
Então, tudo que flui na tua vida através do Espírito de Deus é uma unção. Então, quais são as unções que você tem? Ou qual é a específica, a que flui mais na tua vida? Então, um exercício para vocês buscarem, orarem o Espírito Santo, para o Espírito Santo trazer para vocês e deixem fluir, não se preocupa, tá? Não se preocupa se alguém está falando, gente, mas você é besta demais, você serve todo mundo que vem aqui, você cuida, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida, tá? Vai ajudar mesmo, não se preocupa, vai servir mesmo, presenteia mesmo, com vontade, deixa o Espírito Santo fluir. Lembrando, a gente lembrando, mais uma vez, a Bíblia, a ação do Espírito Santo é para ser praticada entre nós. É para ser praticada entre nós. Você não é anjo, você é carne. Você é carne. Então, deixa a unção do Espírito Santo fluir. Se fosse só as coisas espirituais, não, as minhas unções, não existe uma pessoa que tenha só unção espiritual. Ela vai servir para quê? Se o Senhor quer que nós sejamos sal e luz no mundo, então eu tenho que agir, digamos assim, no mundo, com as minhas ações para o mundo. E o mundo nunca vai compreender uma unção espiritual. As coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Esse negócio de coisas espirituais, unção espiritual, é para os crentes. Né? Um vai entender o outro. Mas se você for xeramanaia no mundão, ali, e sapatear, e essas coisas, né? Então, é isso que te digo, ali no meio do mundão, o pessoal vai rir de você. No meio do mundo, no mundo, é essa unção do Espírito Santo, essas unções do Espírito Santo que vão manifestar, que vai quebrar o jugo. Sabe, você chegar numa família, onde uma família é totalmente desestruturada, não tem respeito, não tem amor, não tem a compaixão, e você chega ali. Agora, imagina você chegar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abre os céus nesse lugar. Deus, em nome de Jesus. Ninguém vai entender nada. Eles vão ficar olhando um para o outro assim, meu Deus do céu, quem é essa aí? Agora, se você chega naquela família e você vai começar a servir aquela família, você vai com uma unção de amor, você vai com uma unção de serviço, você vai com uma unção de misericórdia, você vai com uma unção de graça. Meu Deus do céu, aquela família, aquele jugo que sobre a vida daquelas pessoas, ele quebra na hora. Na hora, na hora. É dessa forma que a gente está alcançando as famílias aqui. A gente não está chegando lá e profetizando na vida das pessoas que a gente está visitando aqui na Jordânia. A gente não chega orando na casa das pessoas. A Glaucia está visitando uma família, essa família paquistanesa, e quando ela estava indo para lá, o Espírito Santo falou: compre flores. A Glaucia ficou assim, e ela não comprou porque ela desobedeceu. Ela pensou que fosse coisa da cabeça dela. Depois ela pediu perdão, ela veio confessar para mim e a gente orou. A Sheila também ouviu a mesma direção do Espírito Santo. E depois a gente conversando, a Sheila falou: nossa, quando eu estava vindo também me deu vontade de comprar flores. E aí elas foram fazer essa visita na casa dessa família. Uma família, pensa num negócio bagunçado. Bagunçado, bagunçado mesmo. Uma família totalmente desestruturada. Muito, mas é muito. Sabe do que a mulher gosta? De flores. Né? As meninas levaram um bolo e elas conversando lá, a mulher, mas eu gosto de flores e tal.
A Glaucia perguntou: o que a senhora gosta? Ah, eu gosto de flores. Nossa, já pensou se ela tivesse chegado lá com um buquê de rosa para a mulher? O impacto que isso ia ter na vida daquela mulher? A manifestação do poder de glória que aquele buquê de rosa ia fazer na vida daquela mulher? Então, elas ficaram sem saber o que falar, né? Porque ouviram o Espírito Santo, mas não, isso é coisa da minha cabeça, vamos embora. Olha a oportunidade que foi perdida. Olha o que não ia causar no coração daquela mulher. É uma mulher extremamente rejeitada. Ela é alcoólatra, ela é paquistanesa, não tem religião, uma mistura maluca. O marido foi embora, deixou ela com os filhos. Hoje ela mora com um cara lá, que, meu Deus do céu, e tem santo, e tem não sei o quê. É uma confusão. Às vezes a polícia encontra ela na rua embriagada, leva para casa dela. A igreja rejeita ela porque ela é alcoólatra. Os filhos têm vergonha dela porque ela bebe, mas ela ama rosas. E quando as meninas saíram aqui de casa, o Espírito Santo compra rosas. Essa é uma unção. Era a unção das rosas ali, né? Era a unção das rosas. A graça de Deus, o amor de Deus. Meu Deus, ia quebrar o coração daquela mulher. Ela ia ser impactada com aquilo dali. Porque a mente humana dela, natural, ia ficar com uma interrogação do tamanho do mundo. E aí era a oportunidade de falar da pessoa de Jesus, do amor de Jesus, do cuidado que descobriu, que revelou para Glaucia e para Sheila o interior daquela mulher, o que ela mais gosta, aquilo que dá prazer para ela, que faz ela ficar alegre. E isso ia gerar um impacto ali na vida daquela mulher. Então, essas unções a gente precisa manifestar. Quantas vidas nós não perdemos porque escondemos essa unção? Por vergonha ou por achar que não preciso fazer, outra pessoa vai fazer. Ou, não tenho tempo, eu vou cuidar da minha vida. E essa é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo de Deus ele só vai se manifestar na nossa vida dessa forma sobrenatural. Que a unção de Deus só se manifesta na nossa vida quando a gente está orando em línguas, ou quando a gente está numa meditação, ou quando a gente está num local. A unção de Deus, ela se manifesta através das mais simples atitudes nossas. As mais simples atitudes nossas. Então, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida, dentro dos dons que ele te deu. Seja sal, seja luz. Se o Senhor te deu um dom para servir, sirva. Não importa o que as pessoas vão falar de você. Se Deus te deu um dom de cuidar, cuide das pessoas. Se Deus te deu o dom de proteger, seja escudo para a vida das pessoas. Se Deus te deu o dom de presentear, meu amigo, presenteie. Vá. Deixa o Espírito Santo fluir, deixa o azeite escorrer sobre a tua cabeça. Nós precisamos entender, mais uma vez, terceira vez que eu estou falando isso, que a Bíblia é um livro prático para as nossas ações. É um livro prático. Deixa o Espírito Santo usar a sua vida. Por isso que ele está trabalhando aqui nas tuas pernas, no teu interior, na tua cabeça. O Espírito Santo está trazendo esse entendimento sobre o sacrifício para nos libertar de nós mesmos. Que nós temos vergonha, porque para a gente agir, a gente precisa ver um anjo, alguma coisa assim, que indique que eu preciso fazer, que eu preciso ir. Flua em Deus, deixa o Espírito Santo conduzir você, deixa o Espírito Santo te usar da forma mais natural possível. A gente complica muito as coisas do Senhor.
A gente sempre quer ter uma resposta espiritual para tudo. Ande na tua naturalidade, o Senhor vai te usar. Ande na tua naturalidade, seja você, seja a irmã Lourdes, do jeitinho que ela é, seja a Ana, do jeitinho que ela é. Não, não modifique, não queira se moldar para as outras pessoas. Deixa o Espírito Santo usar os teus dons, os teus talentos, o teu comportamento. Deixa o Espírito Santo usar a sua linguagem de amor que o Espírito Santo te deu. Deixa, vai ser usada sim. Não se importa com o que as pessoas vão falar de você, não. Porque se a gente bloqueia isso aqui, a unção do Espírito Santo vai ser bloqueada em nós também. Se nós bloquearmos a nossa atitude aqui, nós não vamos fluir lá em cima. Não vai. Seja a Andréia do jeito que ela é. Fala pelos cotovelos. Deixa o Espírito Santo usar. Né, Andréia? Sim, mas Ah, já. agora, de uns tempos para cá, a gente tem aprendido a ouvir e falar menos, porque o Espírito ensina a gente sobre isso. E foi lá no congresso que o Senhor, naquela última noite, no sábado, o Senhor me dando aquele ministério lá para cuidar, que nem era meu, né? Das E lá ele crianças. mostrou isso que o Senhor pediu, lembra, à tarde, no sábado? Lembro, Foi o lembro. maior presente que eu ganhei naquele lugar, assim, não que não tenha ganhado em todos os aspectos dos 4 dias, mas é que o Senhor sabia do meu coração sobre. Então, assim, desde aquele dia eu vi que tem muitas coisas que não é para ser falada, e sim vividas e sentidas. E o Senhor falou sobre presente aí, né? Eu Uhum. gosto. E o Senhor sabe qual é o presente que eu lhe dei quando lhe vi lá, né? E, e agora eu preparei um presente, né? Para a turma do Rio de Janeiro, para as crianças. Esse é o Ó. presente que eu estou mandando para as crianças. Aí, Carmen. Ó, então estou mandando Aí, 20 planos da salvação de marcadores, né, de Bíblia para as que crianças no Rio legal, e mais um outro material que eu havia prometido para a que irmã. legal, que legal. Aham. E eu acho que a gente tem que praticar todos os dons que Deus nos deu e, e fazer o melhor, né? Eu tenho Amém, aprendido muito isso nesse tempo, né? E tenho estado muito feliz com isso. E algumas coisas que eu resolvi fazer verdadeiramente para o Senhor dentro do reino, que nem o Senhor fala, a minha vida tem sido bem melhor. amém, amém. Glória a Deus, Andréia, amém. Nós chegamos já no final, já passei, na verdade, do tempo aqui que a gente tinha, mas, gente, deixa o Espírito Santo usar vocês, tá? Deixa o Espírito Santo usar vocês, na simplicidade ele vai usar, tá? Deixa o Espírito Santo pegar tudo que vocês têm. Não impeça a ação do Espírito Santo, não fique com vergonha, não. O Espírito Santo usou, deixa ele trabalhar, deixa ele ministrar, aproveita, aproveita, aproveita que o Espírito Santo quer nos usar. Não existe nada mais precioso do que sermos usados pelo Senhor na vida de outras pessoas. É a porção da nossa herança, é isso. É sermos bênção para a vida de outras pessoas. De todas as formas que ele quiser te usar, seja através de um abraço. Quem foi que veio aqui, Ana? Foi você, foi você. Deram uma palavra para você. Você lembra, Ana? Que alguém chegou. Foi o Maher, lá na casa de oração, e chegou para você e falou: Você veio para cá, você estava indo embora, e deu uma palavra nesse sentido. Que Do o, que ele tá. que o meu abraço curava, Pois é, que através do meu abraço eu iria curar pois o é, Alex. pois é.
Então, gente, o Espírito Santo flui através de nós. Um gesto, um olhar, um cuidado, um presente, isso é unção do Espírito Santo. Isso é unção do Espírito Santo. Amém? Só para responder a pergunta da Tati, deixa eu procurar aqui a pergunta exata. Eu já li aqui. Talvez, Tati, tá? Pastor, ter sonhos frequentes expulsando demônios pode ser algo que o senhor quer falar, ou trauma, ou pavor noturno, ou preciso passar por uma libertação. Bom, não tem como te responder isso agora, né? A gente precisa ter um tempo, a gente precisa ter um tempo para a gente conversar e orar sobre isso. Mas pode ser, inclusive, em cima de um ministério que o Senhor possa ter contigo de libertação. Pode ser isso também, mas pode ser outras coisas. Então, teria que ter nós teríamos que conversar, que orar em cima disso daí, dessas questões aí, para que o Senhor possa trazer uma direção, tá? Mas pode ser também em relação ao ministério de libertação que Deus tem sobre você, tá? Ok. Um dia desse eu ia... Lucirene. Pois é, Lucirene, contando uma história aqui. É isso mesmo, gente. A gente está aqui é para isso. É para manifestar o poder e o amor do Espírito Santo. Não só lá em cima, mas aqui embaixo, no nosso dia a dia. É disso que trata o livro de Levítico. É disso que trata o livro de Levítico para nós. Amém? Amém? Podemos encerrar? Oi, Lucirene. Oi, Lucirene, fale. boa noite. Boa É, noite. sobre enfermidades, o senhor falou sobre a parte emocional, né? A nossa vida emocional, e eu lembrei, né, que um tempo atrás, uma médica, ela trouxe um diagnóstico, né, sobre, assim, que ela fez vários exames. E ela falou, não tem nada. Ela falou, o que você tem é fibromialgia. E é uma coisa, assim, que é muito difícil, né? E aí na hora que o senhor estava falando, né? Eu, eu falei assim, vou perguntar para o pastor, né? Para saber se isso tem a ver, né? Assim, com a parte espiritual, sabe? Essa doença, essa enfermidade. A fibromialgia, ela não é diagnosticada, né? Não tem um diagnóstico exato médico, né, para fibromialgia. A maioria dos doutores, a gente tem um caso na nossa família muito sério e às vezes que eu acompanhei, o que os médicos falavam era de questões emocionais, eram questões emocionais e a questão emocional ela abre talvez o precedente para ações espirituais, mas não necessariamente que talvez a fibromialgia seja uma ação direta espiritual, mas por questões emocionais a essa ação é liberada uma porta que pode haver uma ação espiritual. A gente nunca pode dar certeza nesses casos, né? Mas pelo que eu conheço muito pouco dessa questão da fibromialgia, nunca parei para estudar, mas pelo que eu já vi,
acompanhei de algumas pessoas, os médicos, as pessoas que eu acompanhei indo para esses tratamentos, ah, sempre os médicos falavam sobre essa questão emocional, que não se trata só de algo ah, físico, não é um problema físico, não tem uma raiz física para aquilo. Então, eles jogam tudo para a questão emocional. Pode ser uma verdade? Pode ser. E se for esses problemas emocionais que causam a fibromialgia, esses problemas emocionais, sim, pode abrir alguma legalidade para uma ação espiritual. Então, é a mesma questão que a Tati falou, né? É a questão de orar e buscar o Senhor para ter um diagnóstico, digamos assim, claro, né? Daquilo que se está passando, né? Se está enfrentando. Se é algo espiritual, se é algo emocional, ou se são as duas coisas juntas. Então, a gente pode falar, é isso, isso, isso. Agora, tem que orar, tem que buscar. Não sei se você já teve esse tempo de oração, não sei. Você quer falar? Pastor, eu posso falar? Pode, claro. O pastor falou assim que nenhuma libertação ela é igual à outra, mas a gente tira por experiência algumas coisas que vai nos pontuando. Eu vou falar um pouco de mim em relação à fibromialgia. Ao longo dos anos aí que eu tive também, eu cheguei até a ser diagnosticada pelo CAPS. Eu falo que eu fui um desafio tanto espiritual e quanto emocional que eu fui para o CAPS. Eu fiquei internada na psiquiatria também, a nível espiritual e também a nível psiquiátrico, porque onde eu me aprofundei foi em muitas vazões, né? E os abusos que remete tanto emocional e tanto espiritual foram muitos, né? O senhor entende disso mais do que eu. Então, assim, quanto à fibromialgia, eu entendi, hoje eu posso falar com clareza no meu diagnóstico. Que hoje hoje eu estou, assim, liberta da psiquiatria. Hoje eu tenho uma pasta que é desse tamanho, assim, que eu peguei, está com 8 meses, sou acompanhada aqui em Uberlândia, inclusive com os meus pastores. E o que acontece? A fibromialgia, raiva, amargura, angústia, nervoso, são coisas que a gente vai guardando, ira, nós vamos guardando dentro do nosso coração e isso vai gerando a gente ficar remoendo, remorso, sabe? Vai criando essas linhas de aprofundando e que vai trazendo brechas, lacunas, entendeu? Para o inimigo ele pegar isso aí como um hospedeiro, tá? A gente se torna um hospedeiro do inimigo. E isso faz com que, além de ser uma doença que não é relatada, é diagnosticada, né? Que laboratorialmente ela não é diagnosticada, ela se torna espiritualmente também em duas questões. O médico, ele não te dá a cura, mas ele te alivia a dor, porque vem nos nervos, né? E no sistema nervoso central, e vem espiritualmente, ela é uma possessão demoníaca. Você tem perturbações, você não dorme direito, você sente o seu corpo enrijecido, e ela traz futuramente o síndrome do pânico.
futuramente ela desencadeia o síndrome do pânico. E isso, assim, é muito sério, porque quando eu entendi isso, eu fui para a palavra, porque o maior cuidado dos pastores aqui em Uberlândia comigo foi assim, ó, você tem conhecimento demais, e nós precisamos começar com você com oração. Quando eu pus os pés dentro da igreja, que eu falei assim, eu quero conhecer a Deus, e que eu abri minha boca, eu falei, de onde que eu vim? Eles não deixaram eu terminar em nada. Eles só falaram assim, vamos começar por oração, eu não sabia nem orar. E a minha vida inteira, até hoje, é só oração. É oração, oração e palavra. Ah, eu quero fazer teologia. Não, você não precisa fazer teologia. O seu é a graça do Senhor. E assim eles já foram comigo, e até hoje, fosse Michele, você nunca na vida precisa fazer teologia. Por isso que o senhor falou assim, quando o senhor falou assim, dá unção, eu falei assim, a minha graça, porque é a graça que me alcançou todos os dias. Então, irmã, o que eu tenho para falar para você é um testemunho meu. Amém. Mas eu falo que testemunho não é desperdiçado. Eu falo para você olhar dentro do teu coração aí, aonde que você está presa. E às vezes a gente acha que não está, porque eu também achava que eu não tô presa em lugar nenhum, e a gente acaba estando. E às vezes a gente acaba estando em pequenas coisas. O pastor falou uma coisa muito importante, que a gente faz tantas coisas e a gente pensa em coisas grandes. Você sabe o que eu estava pensando? Eu devia demais nessa vida. Ô, mulher que dava tombo nos outros. No passado era eu. Eu dava tombo demais nas pessoas. E eu tinha o dinheiro no bolso para pagar. Olha só que diabo que era esse que me rondava. Era sujo, vinha no caráter e vinha o diabo, entende? Então, assim, a gente pensa que é coisas grandes, não é, são coisas pequenas que vai fartando o ser humano, assim, ó, fartando de muitas imundícies. É só até aqui. E hoje eu estou assim, estou caminhando, que nem o pastor está falando, eu estou caminhando, e hoje eu posso dizer que a graça do Senhor me alcança todos os dias. Amém. É pela graça. Amém. Amém, Michele. Obrigado. Amém. Vamos orar. Liberar vocês. Esteja orando por nós aqui na Jordânia, tá? Amanhã a gente tem uma reunião com toda a equipe, vamos tratar de alguns assuntos. Esteja orando pela segurança, esteja orando por Israel, esteja orando pela Palestina também, porque dentro de tudo isso que a gente está vendo, existem ali pessoas boas que precisam do amor de Deus também. Então, ah, Pastor, eu queria... Oi, Maia. oi, eu posso fazer um pedido de oração rapidinho aqui? Pode sim. Eu, eu estou passando por um processo de divórcio desde 2018 e foi um relacionamento assim bem difícil, tinha muita agressão. Hoje eu tenho placas, pinos, enfim, tudo derivado das agressões que eu tive. E depois que eu me separei, eu ainda tive que ficar 4 anos e meio sob medida protetiva. Então, para mim, é uma libertação eu consegui me livrar desse processo. Sempre me desculpei, né? E o processo está finalizando, mas a minha advogada tem feito pouco caso. Eu tive que mudar de estado, eu tive que me distanciar da minha família, foi muito difícil. E mesmo hoje, quase 5 anos, é doloroso. Então, eu gostaria de pedir para vocês que orassem por esse processo, para que ele termine logo, porque eu estou passando uma situação difícil também financeira. E se eu conseguisse receber a minha parte dos bens, me ajudaria bastante. E fora a prisão espiritual, né?
isso tudo acarretou. E eu venho hoje pedir essa colaboração de vocês em oração. Eu vejo que todas aqui são mulheres, e se alguma de vocês passa por isso hoje, não tentem ser psicólogas, não tentem ser psiquiatras, não pensem que vocês são exorcistas para conviver com uma pessoa que não tem estabilidade espiritual, psicológica. Não façam isso, porque quem vai adoecer é você. Não sei se alguém aqui passa por isso, mas isso é o que eu tenho para falar hoje. Muito obrigada. Não quero mais tomar o tempo de vocês. Obrigada. Ana, você poderia orar por ela, Ana? Também. Pastor, Posso. boa E, noite. inclusive, eu quero também orar pela Gisele. Eu não sei se você viu aí no chat, Gisele, que eu deixei uma mensagem para você. Patrícia, já, tá bom? Tá bom. E também, Maia, eu quero deixar uma palavra para você, Maia, que está no Salmo 27, o verso primeiro, que fala assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Então, confie no Senhor, entregue tudo a Ele, viu, Maia? E eu vou estar orando por você também, independente de estar orando aqui hoje, junto com a Carmen e com algumas irmãs, nós fazemos parte do grupo de intercessão aqui da Children. Eu vou estar colocando teu nome para a gente estar orando, tá, Maia? E Gisele, a palavra para Obrigada. você, Gisele, é o Salmo 115, o verso 9, que fala assim: confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Você, Gisele, que teme ao Senhor, confie nele. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Amém? E quando o pastor estava falando, Gisele, o Senhor falava para mim, eu até escrevi aqui: Gisele, não se incomode com o que as pessoas falam. Siga aquilo que o Senhor falou para você. Então, siga em frente, viu, Gisele? Não se incomode com o que as pessoas estão falando. Faça aquilo que o Senhor colocou no teu coração para você. Não se incomode com o que as pessoas seguem falando, sobre o que você está fazendo. Siga somente aquilo que o Senhor colocou para você fazer e vai. Tá bom? Amém. Senhor, eu quero... Só um momentinho, Ana. Desculpa. Amém. Seria bom, né, pegar o nome, você pegar o nome de alguém e você está orando, né? Vamos pegar o nome da Maia, pegar o nome da Gisele, enfim, né? Você tem a lista de pessoas aqui e vamos, durante essa semana, até a próxima aula, nós estarmos orando uns pelos outros, tá? Eu tenho o nome de todo mundo que está aqui, já salvei aqui. Durante essa semana, vamos fazer um compromisso de oração entre nós, tá? Entre nós, entre esse grupo que Deus trouxe hoje. Entre nós, vamos estar cumprindo todos os dias. Vamos colocar cada um está aqui. São poucas pessoas, são 17 pessoas. Então, é tranquilo, né? Então, dá para a gente estar orando especificamente sobre a vida de cada uma. Se Deus entregou uma palavra para você, anota a palavra. Na próxima reunião, a gente vai tirar um tempo assim também para compartilhar, para estar orando, buscando do Senhor. Patrícia, você quer falar alguma coisa antes da Ana orar? Sim, boa noite. Ai, Boa graças a Deus, noite. entrar, fica rodando aqui para mim a reunião, e não entra, não sei o que acontece, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? E acredito que era para entrar neste tempo, neste horário. E eu peguei a parte que o senhor estava falando da questão ali da unção, da questão da nossa vida, né? Da nossa realidade.
E assim veio muito forte de compartilhar, né, a minha realidade. O que que aconteceu? O ano passado, meu esposo faleceu, assim, repentinamente, né? Foi muito difícil para nós, porque foi algo muito trágico. O ano passado todo, isso foi em janeiro, eu entrei num propósito de oração de jejum, fiquei cuidando dos meus filhos, e eu tinha um propósito de ficar aquele ano cuidando deles, né? E orando, porque eles passaram por um tempo muito difícil, assim, muito difícil, pela situação, porque eram muito pegados ao pai, né? Precisaram fazer tratamento. E eu naquele propósito, e como mãe, aquela dor dupla, né? Que a gente tem. Uhum. E, e eu buscando muito ao Senhor. E eu tinha aquilo muito forte no meu coração. E quando o meu jejum terminava, início de dezembro, né? Fiquei todo aquele ano e eu não trabalhava no hospital, eu me formei em 2000, trabalhei até 2007 e eu não trabalhava mais. E aquilo estava engavetado, né? Então, eu ouvindo as meninas, eu quero dizer para vocês que não importa as circunstâncias, é possível recomeçar com o Senhor. É possível recomeçar. E aí, e quando a gente começa com o Senhor, a gente nunca começa do zero. Isso o Senhor tem falado tanto comigo. E aí, quando foi início de dezembro, ia terminar o meu propósito, final de novembro, ia terminar início de dezembro, eu fui convidada para ir fazer uma visita no hospital para uma pessoa que estava doente, estava há muito tempo, e a família queria que aquela pessoa aceitasse a Jesus, porque estava assim no estágio que talvez não tivesse mais volta. E eu, tá, então eu vou ficar orando, vou jejuar, vou ir, né? Essa pessoa era uma amiga minha, eu gostava muito dela, assim, e eu fui. E aquele dia, assim, foi algo tão especial que o Senhor preparou. E eu conversei muito com aquele senhor e falei, e ele aceitou Jesus. Só que quando ele foi entendendo, assim, o plano, quando ele foi fazer a oração de entrega, a boca dele travou. E eu disse: vamos de novo, nós vamos conseguir, no nome de Jesus. E ele foi conseguindo. E de repente, quando ele terminou aquela oração, aquele semblante daquele homem era outro, completamente diferente. E ela me fez o convite, a partir dali, para mim cuidar dele de forma particular. E ali, algo, eu vi que o Senhor estava me entregando aquilo que eu já tinha engavetado, que eu jamais imaginei que eu pudesse voltar a trabalhar no hospital, que era algo que eu amava, mas a circunstância da vida, da casa, eu deixei aquilo, mas era algo que eu amava fazer, porque eu amava cuidar das pessoas. Eu fazia alguns trabalhos voluntários depois, mas assim, o ambiente hospitalar eu amo muito. E eu tinha até esquecido disso. E aí comecei, né? E algo Deus começou a preparar. E aqui o alívio que eu dava, eu recebia. Então, quando o senhor estava falando assim, é algo tão lindo, porque o alívio que Deus que a gente dá, a gente recebe e é do Senhor a recompensa. Então, assim, ó, eu quero dizer para essas mulheres, né? É possível recomeçar, mesmo no meio da dor, porque nesse lugar da dor a gente encontra o Consolador, e aí ele é suficiente. E às vezes a gente não consegue orar, às vezes a gente não consegue nem ler a palavra, tamanha às vezes é a nossa dor, mas o Espírito Santo ele sonda o nosso coração, intercede por nós. Então, às vezes eu conseguia orar, tinha dias que eu conseguia orar, e tinha dias que eu só chorava, e tinha dias que eu não tinha o que orar, e eu lia a palavra. E aquela palavra, aos poucos, foi transformando aquela dor, né, que é como se te arrancasse um pedaço de dentro de ti, e Deus vai preenchendo aquela lacuna. E aí, enquanto estava tendo a reunião, e é uma palavra que ela faz muito parte da minha vida, assim, ao longo dessa caminhada, e desse ano, assim, foi uma palavra que, em todo o tempo, o Senhor me dava essa palavra que eu quero deixar, assim, para vocês. Ela é muito conhecida, mas ela é muito real, que é o Salmos 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta.
Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça e por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, e tu me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É possível recomeçar. Eu sei porque nós estamos recomeçando, os meus filhos estão recomeçando, é possível recomeçar. A dor, o sofrimento, ela nos leva a esse encontro desse Consolador, né? Então, que fique assim o meu abraço para vocês, o meu carinho eu não conheço, mas assim, me compadeci. Amém, era isso. Amém. Amém, Obrigada, Patrícia. pastor. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Ana, você pode orar? A Carmen, depois você ora encerrando esse tempo, Carmen. Pode ser? Tá bom. Amém, oremos. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é Deus fiel, Deus santo, e o Senhor vai muito mais além do que nós podemos entender ou pensar. Às vezes, Senhor, nós nos colocamos em algum lugar, Pai, com uma intenção, Senhor, mas o Senhor vai muito além daquilo que a gente imagina, Pai. Nós chegamos aqui, Senhor, com nossos corações abertos para aprender da Tua palavra, Senhor, e o Senhor tem ministrado um tempo de cura para os nossos corações, Pai. E nós somos gratas a Ti, Pai, porque o Senhor sabe o que cada um de nós estamos precisando nesse dia, Pai. O Senhor conhece, Pai, o nosso interior, o Senhor nos sonda, Pai, e o Senhor vai muito além de tudo que nós pedimos ou pensamos. Como nós aprendemos hoje na Tua palavra, o Senhor, Ele vai em nossas entranhas, Pai, e o Senhor vai na divisão de juntas e medulas e discerne todas as coisas, Pai. E por isso, Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem um tempo de cura para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem trazido, Pai, para curar as nossas feridas, curar, Pai, para trazer o bálsamo, Senhor, sobre cada um de nós aqui, Senhor, nesta reunião. Pai, sem distensão nenhuma, Senhor, o Senhor vai trazendo, Senhor, o teu bálsamo sobre cada um de nós, Pai. Ó Senhor, e nós podemos esperar em Ti, confiar em Ti, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente nas nossas angústias. Senhor, continua, Senhor, guardando, Senhor, a cada uma de nós, Senhor, na Tua presença. Senhor, agora dá-nos um sono tranquilo, Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, que aos Teus o Senhor dá enquanto dorme. Por isso, Senhor, eu te peço, Pai, tranquiliza o nosso coração, Senhor. Coloca, Senhor, a vida da Maia, da Gisele, Senhor. Coloca a vida da Michele, da Andréia, da Eliane, da Lucirene, da Marcele, da Liliane, da Patrícia, da Carmen, da Zélia, da Renata, da Rosângela, da Tati, do pastor Beethoven em sua casa, Pai, em tuas mãos. Continua, Senhor, por nós e em nós e através de nós, fazendo a tua vontade e o teu querer. É isso que eu te peço em nome do teu filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Vamos orar? Pode ser. Pai querido, Pai maravilhoso, nós te rendemos graças e adoração a Ti, porque Tu és o único de toda adoração e de todo louvor. Te pedimos, Senhor, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados ocultos, que nós muitas vezes nem sabemos, mas o Teu Espírito Santo sabe. Te pedimos, Espírito Santo, que Tu continue trabalhando em nós, que Tu continue iluminando o nosso ser e traga para fora tudo aquilo que está oculto ou escondido, pois aprendemos neste estudo, Senhor,
que possamos morrer a cada dia que tu vive em nós, que possa morrer a nossa vontade e a tua vontade que é boa, é perfeita e agradável, venha ressurgir a cada manhã como as tuas misericórdias, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós não sabemos orar como convém, assim tu dizes na tua palavra, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha ministrar em nossos corações e que o nosso clamor, as nossas petições, as nossas intercessões possam chegar, Jesus, ao teu trono de graça. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Jesus, porque nós nem sabemos como falar, como pedir ou como andar. Mas a tua palavra fala que foi tu que nos escolheste, Senhor. Com as nossas imperfeições, com os nossos pecados, com as nossas mazelas, mas tu nos amas a si mesmo. O teu amor seja derramado em nossos corações. Que o teu amor seja derramado, Senhor, nesta noite, que possamos ter sonhos, que possamos ter visões, Senhor, que possamos manifestar o teu reino, Senhor. Que o teu reino seja glorificado, Senhor. Seja em silêncio, Senhor, seja no olhar, seja no abraço, seja naquilo que tu nos conduz, que possamos manifestar o teu reino e que tu seja glorificado e manifestado, que o mundo possa ver a tua glória, Senhor, que o mundo possa ver a manifestação da tua glória, Senhor. Olhe para nós, Senhor, eu te peço para que tu encontre em nós verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Não aqueles que conhecem a tua palavra de falar, Senhor, mas de viver. Não aqueles que te conhecem de ouvir falar, mas de andar contigo, Senhor. Esteja em nós e haja, Senhor, através de nós. Porque o mundo precisa, Senhor, o mundo precisa, Senhor. Precisa do sal que tu nos dá, Senhor, precisa da luz que tu nos dá, que a tua palavra seja viva em nós e que transborde nos outros também. Cura-nos, Senhor, nesta noite, Senhor, que amanhã, Senhor, possamos estar encharcados da tua unção. Que a tua unção venha transbordar, Senhor, nas nossas lamparinas possam estar cheias e transbordantes para mais uma milha, para mais uma caminhada, Senhor. E sabemos que cada noite, cada dia que se passa, Senhor, as nossas lamparinas são consumidas e precisa de mais azeite, precisa de mais óleo, e somente, Senhor, intimidade na busca contigo. E que essa intimidade busca, Senhor, não fique simplesmente em quatro paredes ou escondida debaixo de uma mesa, mas que possamos sair, Senhor, e brilhar a tua glória para o teu louvor e para a tua honra. Nos conceda, Senhor, uma noite de sono restaurador, uma noite de sono de paz, que o teu shalom nos invada, Senhor, que possamos ser a paz que o mundo precisa. Haja paz, Senhor, em Jerusalém, haja paz na Palestina, Senhor, haja paz no Brasil, em tantos e outros cantos do mundo, Senhor, que outros filhos teus, Jerusalém espiritual, Israel espiritual, possam surgir em cada canto do mundo, Senhor, e possamos manifestar a tua glória para o louvor do teu santo nome. Muito obrigada por esta oportunidade, a qual tu nos escolheste, Deus, para estarmos aqui. Que possamos não só ter essa aula gravada ou lida, mas que possamos vivê-la para o louvor do teu nome. Amém. 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 Amém, gente. Deus abençoe. Boa noite, um bom descanso. Que Deus guarde a vida de vocês. Bom descanso para o Senhor. Amém. Um abraço. Fiquem na paz. Amém. Amém.